Bem, nesta videoaula vou mostrar para vocês o balanço hídrico climatológico normal conforme Tom Wade e Meyer. Então, aqui temos a fonte dos dados, os dados iniciais propriamente ditos. Neste caso já partimos da evapotranspiração de referência. Isso seria objeto de outra videoaula. Aqui temos os dados mensais de precipitação e evapotranspiração de referência, bem como a diferença entre elas. Prestem muita atenção no mês de outubro, que tem uma característica muito especial, por isso está marcado e em destaque. Bom, o primeiro que a gente fez foi elaborar uma planilha eletrônica. Eu coloquei para vocês todas as equações, todas as fórmulas nas células, de modo que possa ser repetível, não? Que possam repetir essa planilha sem problema nenhum. Aqui tem a primeira coluna, já foi facilmente apenas a diferença, não tem muito segredo. Mesmo assim, aqui temos nessa célula a equivalência dessa coluna, é só realizar a primeira equação e depois colar e copiar o resto das células. Vamos passar os dois passos mais difíceis, seriam esses dois, o negativo acumulado e o armazenamento. Bem, vamos para o negativo acumulado. Aqui temos à direita as principais fórmulas, tem muitas condições. Esta seria a fórmula que corresponde aos negativos acumulados. Observem que temos três casos e, como falava para vocês, o mês de outubro tem uma característica especial, dado que o número, o valor da diferença entre precipitação e evapotranspiração de referência é menor, é igual que a capacidade de água disponível, ou seja, é inferior a 100 milímetros, neste caso, e é o primeiro que acontece após o último negativo acumulado. Então, ele tem uma característica especial. Então, vejam que tem três valores, zero, valores negativos, e esse valor daqui, que não se encaixa em nenhum deles dois. Bem, esse seria esse critério aqui, que tem dois critérios simultaneamente. Para facilitar a sua compreensão, eu fiz um diagrama de blocos que vou mostrar a continuação, que só talvez esclareça a vocês a seleção das condições. Inclusive, peço desculpa aos pessoal da computação, que não gostam de colocar o fim na parte superior, mas eu não vi outra forma de poder esclarecer esses detalhes. Então, aqui vemos dados de entrada. Colocamos um valor negativo zero, que pode ser na primeira célula, inclusive poderia ser a célula onde está o rótulo, não tem problema nenhum. E para os 12 meses, começando no mês 1, a leitura da precipitação e evapotranspiração, o cálculo da sua diferença e a pergunta se é menor que zero ou não. Se sim, já rapidamente calculamos o valor negativo atual, que seria a suma dessa diferença mais o anterior. Sempre o primeiro vai ser zero, ou seja, o valor de acumulador inicial seria zero, por isso colocamos aqui zero. Bem, esse seria um caso de satisfazer essa condição. Caso não seja inferior a zero, ou seja, que a evapotranspiração seja superior à precipitação, então aí vamos perguntar as duas coisas. Tudo bem, será inferior a zero, mas também é inferior à capacidade de campo disponível. Bom, se sim, como é inferior a que é o que aconteceu lá no mês de outubro, então calcula-se por esta fórmula. Então, vejam bem, como não tínhamos no mês de outubro ainda o valor de ARM, por isso que deu aí um valor estranho, mas isso vai ser corrigido em breve. Caso não seja satisfeita uma dessas condições, a única condição que não será satisfeita será essa daqui, porque já essa não é impossível, porque já passou por aqui, por esse filtro. Então, seria o caso de que a capacidade de campo, a capacidade de água disponível seja superior, então
o negativo acumulado seria igual a zero. Seriam as três condições. Bom, depois vamos à impressão ou à obtenção do resultado do negativo acumulado e vamos repetindo esse processo até chegar ao último mês, que nesse caso seria o mês de dezembro. Aqui tem novamente a fórmula, revisem bem essa fórmula, façam bem devagar, com muito cuidado, revisem esse critério, que é o critério chave para vocês não errarem. E vamos para o valor de armazenamento. Bom, o valor de armazenamento tem essa fórmula, também tem um critério duplo. Obviamente, quando não temos negativo acumulado, então o solo teria sua máxima capacidade de armazenamento, por isso aqui temos o valor de 100, porque seria a máxima capacidade. Obviamente, se aplica na fórmula de negativo acumulado, aqui vai dar o logaritmo de 1 é zero, e por isso que aqui o NAC é zero, aplicando a fórmula. Bem, apareceu o primeiro mês em que a evapotranspiração é superior à precipitação e começa a negativar. Bem, assim vai, vamos acumulando anterior, até chegar aqui ao mês de outubro. O que acontece? No mês de outubro, acontece que não é satisfeita aquela condição e calcula-se o negativo acumulado por meio da fórmula. Então agora temos o valor de armazenamento, que nesse caso é 57. Se você substituir esse valor de 57 nessa fórmula, vão ter esse valor de menos 55. E lembre que geralmente sempre vai ser negativo. E por quê? Sempre o valor de armazenamento vai ser inferior à capacidade de água disponível. E sempre esse termo aqui vai ser menor que 1. E o logaritmo de um número menor que 1, ou seja, de um número decimal, sempre vai ser negativo. Por isso que dá negativo aqui. Depois o mesmo detalhe, como é 100, seria 100 sobre 100, seria 1, o logaritmo de 1 é 0, por isso que é 0. Então, por isso que apenas temos aqui nessa coluna de NAC 0 e o valor negativo. E aqui temos no máximo 100. E reparem que aqui, no caso, o valor da diferença é superior à capacidade de água disponível. Então, é impossível que o solo possa ter mais do que 100, que o 100 é o máximo. Então, por isso que colocamos 100, que seria o máximo. Mesmo assim, eu fiz um diagrama de fluxo semelhante ao anterior para explicar aqui os critérios. Observem detenidamente esses critérios e a satisfação dessas condições para os cálculos, respectivamente, do armazenamento em determinadas condições, quando uma é cumprida ou não. Ou seja, bem semelhante ao anterior, apenas mudam aqui alguns critérios e, obviamente, a fórmula de cálculo. Aqui tem novamente a fórmula para que confiram e comparem os critérios de seleção, decisões, com essa fórmula e o critério no Excel. Bem, no caso da alteração, é muito simples, apenas a diferença do anterior mais o anterior menos o atual. Observem que essa daqui é bem diferente, por quê? Porque o anterior a janeiro é dezembro, seria, digamos assim, o dezembro do ano anterior, ou desse mesmo balanço, mas não tem outra forma. Tem que escolher esse valor, seria 100 menos 100. Reparem que os valores de armazenamento, o que tinham, mais o atual. E a partir de H7, que nesse caso seria o mês de fevereiro, aí continua todo normal, seria sempre esse aqui menos o anterior, 100 menos 100, 0, 100 menos 76, menos 100, 24, e assim por diante até completar o último mês. Vamos para a evapotranspiração real. No caso da evapotranspiração real, aqui temos também uma diferença, porém tem alguns critérios, ou seja, não é matematicamente a diferença assim cegamente, tem que ver o critério é apenas quando
FN6, que seria a diferença. Observe que sempre essa diferença de precipitação e evapotranspiração de referência é a chave para decidir nos critérios. Bem, como houve aqui uma decisão, depois apenas substituir os valores na fórmula, eu fiz também um diagrama de fluxo para que fique mais fácil de compreender por vocês como funciona essa decisão de F6 maior ou igual que zero, ou seja, que não seja negativa. Reparem que quando acontece ao contrário, se satisfaz essa condição, é praticamente a evapotranspiração real igual a evapotranspiração de referência. É o que está acontecendo aqui nos 3 primeiros meses. Bem, aqui está o diagrama de fluxo com a respectiva fórmula e a leitura dos dados, a pergunta se satisfaz ou não a condição, aí tem uma expressão de cálculo, nesse caso as duas evapotranspirações são iguais, e nesse caso aí está a fórmula de cálculo, a precipitação menos a alteração para satisfazer no caso de não ser cumprida a condição. É bem simples, é apenas uma decisão. Depois revisem esse critério, essas condições, e assim fazemos para os 12 meses. Essa seria a repetição. E bom, apesar de ir contra o princípio do pessoal da computação, não havia outra forma de que eu pudesse explicar isso e que ficasse mais distribuído, não, aqui na tela. Bom, essa seria a outra decisão. Vamos à eficiência. A eficiência não tem muito segredo, é bem fácil. Aqui nesse caso é apenas a diferença da evapotranspiração de referência menos a evapotranspiração real, é a deficiência, não? Geralmente aqui dá positivo, ou seja, sempre a de referência sempre é maior que a real, obviamente. E não tem segredo nenhum. E vamos para o excesso. Já o excesso tem uma condição, não é apenas uma simples divisão, tem uma condição aqui. Se o armazenamento é inferior à capacidade de água disponível, aí então é zero. Caso contrário, realiza-se a diferença entre a diferença anterior o resultado de precipitação menos evapotranspiração de referência menos a alteração. Aqui, como houve também uma decisão, eu fiz o diagrama de fluxo para que fique mais fácil de compreender. A equação, o diagrama de fluxo, a condição se o armazenamento, esse é o índice atual e anterior eu fiz para facilitar os cálculos para vocês, quando seria a célula na linha anterior e na linha atual, que seria no mês que você está determinando a variável. Aí fica mais fácil, acredito eu. Bom, e por fim, terminamos o excesso, que era o último que temos. Aqui você tem já a planilha completa, com todas as equações aqui. E falta apenas verificar os cálculos, seria essa a expressão. Inclusive aqui você tem também o critério e as células envolvidas nessa equação, para que vocês possam reproduzir. Inclusive aqui tem a decisão, se a condição está satisfeita ou não, e se não está satisfeita é porque houve algum erro, alguma coisa aí que vocês não conseguiram entender ou colocar corretamente. Então reparem que as 4 condições foram satisfeitas. Então está tudo certo. Se você vê o exemplo, esse exemplo resolvido em outra apostila ou na internet, etc., pode haver algumas diferencinhas de mais ou menos alguns valores por aqui, mas isso depende também da aproximação das casas decimais, tá? Não é nada grave. Essa planilha você pode reproduzir para outras disciplinas e espero que seja útil para vocês. Por fim, vamos fazer, aqui está mais bonito, não? O resumo. Aqui está em destaque o mês de outubro. Gostaria que vocês dessem uma olhada mais profunda, para que vejam aqui a diferença em relação aos outros meses, que foi mais fácil como fazer esse cálculo. Ele teve uma condição especial,
foi o primeiro depois dos valores negativos e ao anterior a uma condição de maior em que a diferença de precipitação e evapotranspiração de referência foi superior à capacidade de campo, à capacidade de água disponível. Bom, por fim, sugerimos fazer esse gráfico. Esse gráfico também será objeto de outra videoaula, para não ser muito longa esta agora. É simplesmente um gráfico de área empilhada, e ele fica assim. Pode ser de barras também, mas eu achei esse mais bonito, não? Assim, mais impressionante, na verdade. Sugiro fazer essa tabelinha próximo daquela principal e transformar os valores, ou seja, multiplicar essa coluna por menos 1 para que fique em valores negativos, que seria a deficiência, né? E aí ficaria aqui na parte inferior, você está devendo algo, na verdade. Então aí fica na parte inferior do gráfico, ou seja, na parte negativa. Então o único detalhe é só multiplicar essa coluna, reproduzir essa coluna. Essa exceso é a mesma que está lá na tabela original, essa não tem problema nenhum. E eu não coloquei essa negativa direto para não alterar a fórmula de verificação, por isso que preferi fazer separada. Bom, pessoal, esse é o exemplo que eu trouxe para vocês. Muito obrigado e até a próxima videoaula.